O quarto árbitro disse para o técnico do Estudiantes, sugeriu de substituir o número 4, Roman Gomes, porque ele estava dando chegadas muito fortes e poderia ser expulso. Ontem, o Flamengo foi extremamente prejudicado e a gente tem que bater um papo sobre isso, porque amanhã pode ser o Palmeiras. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Peço para você que está aí do outro lado, se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos e, encarecidamente, deixa o like, que eu gostaria muito que vocês nos ajudassem no like, porque a taxa de like está baixa e o YouTube não entrega o nosso conteúdo quando assim acontece. Então, peço para você que está aí do outro lado, não se esquecer de deixar o like. Se você puder hypar nosso vídeo também, vai ser super importante, porque hoje é um tema polêmico, e esse tema polêmico vai gerar engajamento até nos grupos do WhatsApp. Se você compartilhar nos grupos do WhatsApp esse tema, provavelmente a galera vem para cá para bater um papo e eu vou responder todo mundo, todos os comentários, podem ter certeza que eu vou responder. Outra coisa que eu peço por gentileza é a campanha que nós estamos fazendo para a cadeira de rodas. Se você puder nos ajudar, eu agradeço encarecidamente também. As pessoas que estão precisando, elas realmente não podem comprar essa cadeira de rodas e a gente está tentando fazer essa campanha, mas prometo para você que depois que acabar essa, eu vou dar um tempo, até porque está se tornando cada vez mais difícil a galera doar. Então, se você puder, qualquer valor vai ser muito bem-vindo. Vale lembrar que eu presto contas de tudo e tudo que eu recebo, ou eu mostro também nas lives, tudo que a gente compra, a gente mostra na live ou até mesmo nos Instagrams da vida e nos grupos do WhatsApp também. Eu presto conta de tudo que a gente consegue, tá bom? O meu muito obrigado a todos que ajudam e a todos que forem ajudar também. Lembram-se que isso vai gerar o dobro para você, porque Deus está olhando de uma forma especial para sua vida. Vamos aos fatos, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, que o Flamengo, para mim, foi extremamente prejudicado. Nós tivemos aí uma arbitragem extremamente tendenciosa contra o Palmeiras e River. A gente viu que o Palmeiras não foi prejudicado por conta de alguns detalhes e até mesmo pela eficiência do próprio Palmeiras, que matou o jogo no primeiro tempo. Depois teve algumas dificuldades no segundo, assim como o Flamengo. O placar foi extremamente semelhante. Agora, vale lembrar que ontem o Flamengo teve alguns lances capitais. E eu vou deixar o vídeo da Renata Ruel, onde ela fala sobre o áudio, ela fala em áudio sobre o lance que poderia ter colocado o Flamengo com 3 gols de diferença, fazendo com que o jogo realmente fosse liquidado. O pênalti aconteceu e o árbitro não deu. E além do mais, expulsou um jogador do Flamengo. Olha só que absurdo, que ironia. E eu não tô aqui falando, querendo babar ovo do Flamengo, até porque eu quero mais é que eles se lasquem. E essa é a minha vontade, que eles realmente se lasquem. Mas isso pode realmente afetar o Palmeiras, porque eu não creio que a Conmebol queira que mais uma vez um brasileiro vá para a final ou até mesmo seja campeão. Isso vai acontecer e nós vamos ser prejudicados aqui na nossa casa. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo antes. É exatamente por isso que eu gostaria muito da mobilização de vocês nas redes sociais, para que a gente possa pelo menos ficar respaldado do que pode acontecer aqui no nosso Allianz Parque e podermos ser prejudicados por um gol, por uma expulsão, por um pênalti mal marcado, enfim. Tem recursos para não acontecer, mas infelizmente não é utilizado da forma como deve ser utilizado, e não é só aqui no Brasil, a gente sabe que no mundo todo. E a tendência da Conmebol sempre foi prejudicar clubes brasileiros, principalmente Palmeiras. Vocês sabem muito bem, isso daí é histórico até na época Palmeiras e Boca Juniors, onde Palmeiras foi extremamente prejudicado na década de 90/2000. Então, queria muito a mobilização de vocês e o comentário de vocês, se vocês não acham que isso é meio que uma teoria, mas não da conspiração, mas uma teoria mesmo da Conmebol para poder prejudicar clubes brasileiros. Olhem só que ironia. Se o Flamengo foi prejudicado, que sempre foi tão beneficiado, imagine o que pode acontecer com o Palmeiras. Ontem, como eu disse, eu vou deixar o áudio da Renata Ruel reclamando sobre o que aconteceu dentro de campo entre Flamengo, onde, além da expulsão, o árbitro chega no quarto árbitro, se não me engano, ou então alguém da equipe ali do time adversário e fala para ele o seguinte: substitui aquele jogador, porque se não substituir, ele vai ser expulso. Olha que absurdo. O árbitro ditando regra para o time adversário, para caso ele não ser substituído, ele vai ser expulso, porque ele já tinha um amarelo. Cara, de verdade, isso para mim beira loucura. Beira loucura. Eu nunca vi uma interferência tão absurda como essa. E alguma providência tem que ser tomada. Mas sabe o que vai acontecer?
Assim como aconteceu no jogo entre Palmeiras e Corinthians, quando houve o pênalti em cima do Dudu, e lá não tinha VAR, mas existia um VAR lá que anularam o pênalti do Palmeiras de uma forma bizonha. Nada aconteceu. Portanto, temos que ficar esperto e eu tenho para mim que nós vamos ser prejudicados. Não sei se é uma teoria da conspiração minha, não creio que seja. Eu creio que realmente as coisas estão caminhando para que isso aconteça de uma forma verdadeira e infelizmente vamos ser prejudicados aqui. Mas resta saber se a nossa equipe está preparada para isso, para esse batalhão. Porque é o que eu digo, né? A gente vê que as diretorias trabalham muito no seu próprio umbigo, né? Hoje o Flamengo foi prejudicado, dane-se o Flamengo que foi prejudicado, e a torcida vai muito nessa onda. Então, que se lasque, o Flamengo foi prejudicado, sempre foi muito beneficiado, então eles que se lasquem. Mas isso pode acontecer com a gente depois. Então, eu não acho legal, cara, não acho bacana a gente olhar, ver interferências de arbitragem, ver injustiças, e a gente não vir aqui gritar. Né? Por mais que seja Flamengo, Corinthians, independente, a gente briga pelo futebol jogado dentro de campo e não pelo futebol jogado fora de campo com interferências de terceiros. Isso para mim é um absurdo, até porque o árbitro de vídeo, ele é conhecido como juiz, e o juiz faz o quê? O juiz, literalmente, ele dita as regras como deve ser feita. Então, cara, não faz sentido. Vamos colocar um robô para poder arbitrar, então, porque vai errar muito menos e não vai ser tendencioso da forma como está sendo. Agora, eu gostaria muito de compartilhar esse meu pensamento com vocês e saber o que vocês pensam sobre a Conmebol e sobre essa hegemonia do futebol brasileiro nos últimos anos, fazendo com que talvez a Conmebol não queira que mais uma vez uma equipe brasileira vá para a final, ou então até mesmo seja campeã. Tá muito próximo de ser Palmeiras ou Flamengo, Palmeiras e alguém, Flamengo e alguém do Brasil, e não de fora do nosso país, porque nós estamos mandando no futebol aqui sul-americano. Aqui quem manda somos nós, e não aqui, isso que eu tô falando não é ser metido, não é ser acima, é a verdade, porque o único país que está um pouquinho melhor financeiramente para poder contratar somos nós. E nós estamos nos preparando. Agora a Argentina parece que deu uma melhorada, o próprio River investiu muito, né? Então a gente está vendo uma certa mudança lá. Mas resta saber, cara, que eu estou muito preocupado com o futebol apresentado pelas equipes brasileiras, porque o Flamengo mandou no jogo ontem, e as interferências de arbitragem. Isso também, uma falta aqui que é mal marcada, uma falta ali que é mal marcada, outra falta aqui que é mal marcada, isso vai contaminando os jogadores começam a entrar pilhado, entendeu? Isso faz com que, e até isso mude a rotina, mude a história do jogo. Então é um pensamento meu, que eu acho que se não gritarmos contra o Flamengo, nós podemos ser prejudicados amanhã. Talvez eu esteja errado. Eu esteja aqui falando águas, mas é um pensamento do tio Zé, querendo compartilhar com vocês o que vocês pensam sobre isso. Qual é o pensamento sobre vocês? Vocês acham que não há isso é teoria da minha cabeça? Ou vocês acham que isso realmente pode acontecer e o Palmeiras ser prejudicado aqui no Allianz Parque? Eu tô vendo a passos largos que o Palmeiras deve ser prejudicado aqui no Allianz Parque, depois do que eu vi ontem e depois do que eu vi anteontem, Palmeiras e River, e o Flamengo ontem sendo extremamente prejudicado. Valeu, gente, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tamo junto. Vou ganhar uma informação: na saída para o intervalo, os jogadores do Flamengo foram em cima do juiz cobrar no vestiário, ali a caminho do vestiário, no túnel, porque segundo eles, o quarto árbitro disse para o técnico do Estudiantes, sugeriu de substituir o número 4, Roman Gomes, porque ele estava dando chegadas muito fortes e poderia ser expulso. Então os jogadores do Flamengo ficaram bem revoltados com isso, Vinha especialmente, e foram para cima do árbitro para cobrar esse tipo de atitude, segundo eles, o que aconteceu. Que isso, rapaz? Bom, se isso aconteceu realmente, é uma loucura, hein? O John Ospina, que é isso? Olhar pro técnico e dizer: ô Domingues, troca aí, hein? Troca ali o Gomes, porque não dá, tá batendo muito. Ele pode até perceber isso, mas verbalizar isso pro técnico? Eu nunca vi algo parecido. Então, se realmente aconteceu, é algo que a arbitragem, comissão de arbitragem realmente tem que investigar, porque não é papel do quarto árbitro jamais, e nós todos sabemos disso, que não é papel do quarto árbitro fazer isso.
A grande polêmica do jogo Flamengo e Estudiantes é a expulsão do Plata. Não pode o VAR sugerir revisão por ser segundo amarelo. Poderia, se ele entendesse que houve um pênalti no Plata, o que não aconteceu, mas também não houve simulação do jogador. Você tem contato entre os jogadores. O que o árbitro pode ter entendido é uma solada do Plata na jogada. Porém, o que a gente percebe? Que ele vai tentar bloquear a passagem da bola ali. Ele não consegue. Ele está com o pé erguido. O jogador adversário, no movimento contínuo depois de chutar a bola, acerta ali aquela sola da chuteira do Plata. Mas o Plata não faz uma ação adicional. Então, você pode até considerar a falta do Plata como uma ação de bloqueio, mas eu não vejo um lance temerário, onde ele desconsidera o risco para o adversário para ganhar cartão amarelo no lance. Falta poderia ter sido marcada do Plata pela ação, mas não uma ação temerária para cartão. Para mim, esse é o grande erro da arbitragem.